Hoje eu estou com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que fala muito sobre oração. Nós temos aqui, graças a Deus, nós somos uma igreja que ora. Temos 12 horas de oração, para quem não sabe, todas as terças-feiras. Começa às 6 da manhã, vai até às 6 da tarde. E durante esse período, das 3 horas até às 4, e depois nós temos comunhão só com as mulheres. É um período de oração. Então você que gosta de orar, você que tem um tempo, que pode estar disponível para orar, vem estar conosco. Porque a igreja que ora, ela permanece firme. Vocês lembram que no tempo de Atos, quando a igreja intercedeu, estava em oração, Deus poupou a vida de Pedro. Então a gente tem que orar. Os últimos dias está sendo difíceis para muitas pessoas, para todos nós. E nós precisamos estar em oração, irmãos, conectados com o corpo de Cristo, para a gente vencer as batalhas. E nas orações a gente compartilha os pedidos e ali a gente vê Deus fazendo milagres. Então, sempre que você estiver disponível e que você puder, esteja aqui conosco. Amém? Então eu queria compartilhar com você uma palavra, e o tema dessa palavra é: o céu está aberto para mim. Tá? E eu queria estar compartilhando com vocês o que Deus foi ministrando no meu coração sobre isso. Quando a gente lê a Bíblia, eu não sei como que você gosta de ler, mas a gente sempre tem que estar atento ao que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. E uma das coisas que eu comecei a prestar atenção quando eu lia sobre isso é que Deus, ele tem algo especial quando a gente ora. De que forma? Deus abre portas ou portais. Eu quero que você grave bem essa palavra, portais. Quem aqui já assistiu muitos filmes e aqueles filmes antigos? Eu não sei se Guerra nas Estrelas, que abre aqueles portais e o pessoal passa assim, né? Aquelas naves estrelares, passa assim por dentro daqueles portais e sai em outro lugar. Ou outro tipo de filme, qualquer desenho que você assistiu, que tem esses portais que ele abre e te leva para outra dimensão. Então assim eu vejo a oração. Ela abre esses portais para a gente poder entender o que o Senhor está fazendo. E quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente consegue ver, quando você começa a entender que existe um portal ali, você começa a ver esses portais na Bíblia. Então eu queria que você abrisse, vamos primeiro pelo Velho Testamento, Gênesis capítulo 28. Vou ver se eu consigo passar para vocês tudo aquilo que eu recebi. Versículo do 10. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Eu olhando ali, procurando o versículo. Agora só tem para cá, né? Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subia e descia. Não era descia e subia. Você consegue entender isso? Os anjos de Deus, ele viu nesse sonho uma escada que ela estava firmada na terra, e o topo dessa escada era no céu. E os anjos de Deus subia e descia. Ali estava o quê? Demonstrando um portal aberto de acesso às coisas espirituais. É tanto que ele fala no versículo 17 e diz assim, ó:
Temível, a parte teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Amém? Você está entendendo um pouco o raciocínio desse portal que Deus nos dá quando nós oramos? Tá bom? Queria que também você abrisse lá em Isaías capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos, porque é importante a gente entender o que Deus está querendo ministrar para nós. Porque a gente sabe, irmãos, que a gente pede muito para o Senhor, ora, e a palavra do Senhor diz que às vezes a gente não tem, porque a gente não sabe pedir. E às vezes também a gente não persevera na oração. O Senhor fala para nós que a gente tem que perseverar sempre em oração. Orar sem cessar. Tudo isso está escrito na Bíblia. Então, para você ver o quanto é importante a oração. O que eu quero que você entenda aqui é que o céu está aberto para cada um de nós. Basta a gente orar e crer que essas portas ou esses portais estão abertos. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, olha só, alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Então ali também nós vemos que Isaías contemplou esse portal aberto. Ele contemplou essa obra tão linda que Deus queria mostrar para ele. Daniel capítulo 10. A gente está primeiro vendo o Velho Testamento, depois nós vamos para o Novo Testamento. É bom para a gente poder estar manuseando a palavra, né? Daniel capítulo 10. Versículo 7. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem força e muito pálido e quase desfaleci. Então ali, Daniel, ele também viu todo esse portal aberto. Ele fala ali: olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho. No versículo 5, ele fala isso. 10, 5. Olhei para cima e eu vi um homem vestido de linho. Havia os céus abertos naquele lugar também para Daniel. E eu quero que você se atente para isso, irmãos. Às vezes a gente pensa assim: não, mas no Velho Testamento havia momentos em que Deus se revelava só para os profetas, ou só para os reis, né? Ou só para os sacerdotes. Mas Deus, ele estava dando acesso para qualquer um que acreditava. A gente viu isso com Abraão. Abraão teve a visitação de Deus. A gente viu isso na vida de Josué, na vida de Moisés. Porque eles acreditavam que eles podiam falar com Deus através da oração. Então agora a gente vai partir para o Novo Testamento. E aqui a gente vai ter uns versículos mais específicos que fala conosco também sobre essa porta. Lucas capítulo 3. Diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Então, quando nós oramos, o céu se abre. A gente só precisa crer.
Porque aquele que não crê, a palavra do Senhor diz: se pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se a gente ora crendo na palavra, a gente recebe. Então ali os céus estavam abertos. Lucas 9. Nove, 28 diz assim. Essa é uma passagem bastante conhecida, também tem lá em Mateus, 17. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, que ele estava pregando ali, sobre o reino de Deus, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Aqui houve os céus totalmente abertos nesse monte. Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias. Vocês imaginam? Eles desceram para falar com Jesus. Está escrito aqui, ó. Às vezes a gente lê e não percebe uma palavrinha só que faz a diferença. Moisés e Elias. Quem foi Moisés e Elias? Moisés morreu no monte antes de chegar na terra prometida. E a palavra do Senhor diz que ali o Senhor guardou o corpo dele. Porque ele sabia que se deixasse vivo futuramente as pessoas poderiam idolatrá-lo. E Elias foi tomado num carro de fogo. Então eles desceram para falar com o próprio Jesus, para falar com ele sobre a morte que ele ia ter, gente. Então o céu estava totalmente aberto e esses 3 discípulos viram isso. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Se a gente parar para prestar atenção e mergulhar nisso aqui, é uma coisa assim que é inexplicável. Como pode, Jesus, há tantos anos depois que o Senhor é dono do tempo, ele recebe a visita desses 2 profetas para falar com ele sobre a morte que ele ia ter. Também eu acredito que para consolá-lo ou para poder dizer assim, olha, fica firme, vai até o fim. O propósito é aquele propósito mesmo de salvação de muitas vidas, inclusive da comunidade cristã Nova Aliança ali em Brusque. Amém? Então o Senhor se fez presente ali nesse portal, nessa porta aberta dos céus, através de quê? De oração. Ele subiu nesse monte para orar. E a gente viu aqui que a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. Atos capítulo 1. Estou abrindo aqui junto com vocês, para a gente poder estar compartilhando. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Então, aquele grupo de pessoas que estava ali esperando a promessa do Senhor acontecer, eles viram o Jesus indo embora. Indo para onde? Para o lugar dele. Para aquele lugar que o Senhor já tinha preparado, que ele ia sentar à destra de Deus. E os discípulos ali, aqueles discípulos, viram Jesus indo para o céu. O céu estava aberto, não estava fechado. Estava aberto. Então, tudo isso nos mostra, irmãos, que a gente tem obrigação, vamos dizer assim, de estar orando para que os céus de bronze da nossa cidade seja destronado, seja dissipado. A gente precisa estar unido em oração,
para que a gente veja essas portas abertas para as coisas acontecerem. Atos capítulo 9 é um texto muito lindo que a gente vê isso muito claro. Capítulo 10, versículo 9 diz assim, Atos capítulo 10, versículo 9. Primeiro Deus visita, o Cornélio, ele teve uma visão. Depois o Senhor fala com Pedro e diz assim, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, quem que estava viajando? Aquele povo, que o Senhor mandou Cornélio ir atrás de Pedro e levar até a casa dele, porque ele queria ouvir a palavra de salvação. Se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para fazer o quê, irmãos? Dormir? Para orar, Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. E ele viu o quê? O céu aberto. Ele viu o céu aberto. E ali ele teve a visão daquele lençol, cheio de animais ali dentro. E o Senhor falando para ele, Pedro, come. Ele, não, eu não posso comer coisa alguma impura. Porque ele ainda estava muito ligado à lei. Então assim a gente vê que o Senhor, Ele está mostrando na Bíblia, e se você for ler agora, a partir de hoje, você vai ler e você vai ver, nossa, tem um portal aqui. Eu não sei se você vai ler dessa forma agora, mas eu leio assim, é tanto que eu coloco do lado aqui, um portal foi aberto. Um portal foi aberto, na minha Bíblia do lado. Então havia oração. O portal foi aberto porque havia oração. Então a gente precisa abrir esses portais para que a oração suba diante do Senhor. Amém? Vamos abrir também lá, Atos 7, volta lá um pouquinho. Coisa mais linda essa passagem. Atos 7, versículo 55. Olha só. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Já pensou, irmão, que visão foi essa que esse homem teve antes de morrer? Aí que ele queria mesmo ir para perto do Senhor, porque ele viu, não é para ali que eu quero ir. É para lá que eu quero ir, porque ali tem segurança, tem paz, tem alegria, tem consolo, tem tudo. Os céus estão abertos, esperando a vida dele, esperando ele ir para lá. Então Estevão também viu esses céus abertos. 2 Coríntios 12. Não cansa, irmão, de abrir a Bíblia, tá? Porque a gente está estudando um pouquinho da palavra. Tenho certeza que você vai olhar agora para a tua leitura de uma forma diferente. Aqui é uma experiência de Paulo, Capítulo 12, versículo de 1 a 4. Diz assim, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Porque ele estava falando sobre muitas coisas que ele tinha vivido, açoites, naufrágios, um monte de coisa. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Ele era tão humilde que ele não falava que era ele, Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Olha só como esse homem é uma bênção para explicar as coisas para a gente. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Esse homem estava completamente sendo arrebatado aos céus, porque ali estava um portal aberto para a vida dele. Então, irmãos, a gente precisa cada dia mais ter o nosso tempo de oração em particular. Mateus 6 fala que quando a gente for orar, entra para o nosso quarto, fecha a porta, e o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará
Agora você pensa assim: poxa, mas eu oro tanto, eu vou para o quarto, eu obedeço, eu estou orando, eu tenho aquele tempo com o Senhor, mas não acontece nada, minhas orações não são atendidas, eu não vejo nada acontecer. Mas a recompensa vai vir, o Senhor vai recompensar. E Ele recompensa da forma como Ele quer, não é como a gente quer. Às vezes a gente ora tanto por algo, pede tanto algumas pessoas, ou ora por alguma situação, e às vezes a gente não vê acontecer. Mas é o Senhor que sabe o que é melhor para nós. Não adianta a gente orar: Senhor, eu quero isso, me dá isso. Porque às vezes Deus não dá, porque a gente não está preparado para receber. Se Deus te dá uma bênção de um carro que você pede tanto, a primeira coisa que você faz é deixar de vir para a igreja. Se você pede tanto um emprego, o Senhor vai te dar aquele emprego de excelência, a primeira coisa que faz é te tirar da igreja. Aí você diz: ah, mas eu não preciso estar na igreja todo dia. Irmãos, a gente congregar é uma decisão nossa. Se a gente tiver o entendimento de que nós somos o corpo de Cristo, a gente não consegue ficar sem vir para os cultos. Às vezes acontece, claro, a gente tem nosso dia a dia, tem os imprevistos, tem algumas coisas que acontecem que a gente não está acostumado a acontecer. Faltar culto não tem problema, desde que não seja algo que você diga: ah, eu estou com preguiça, não vou para o culto. Ah, eu não quero ir para o culto, eu não estou afim de ir para o culto. Isso aí não pode acontecer no meio do povo de Deus, porque a gente é cristão. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Por que que hoje tem muitos desigrejados? Porque no tempo da pandemia houve muito aquela questão das igrejas estar fechadas, assistir culto pela internet, e o povo acostumou a assistir culto pela internet. Não quer mais congregar. Por quê? Porque agora não precisa estar ali, sentindo o cheirinho do irmão. Não precisa ter que falar com o irmão. Não precisa estar dando satisfação porque você vai, porque você não vai. Assiste, coloca no YouTube até o pregador favorito, ou a música, o louvor favorito, e fica só aquilo ali. E com isso perde o quê? O vínculo do corpo. E se eu não estou ligado no corpo, eu sou o quê? Um pedaço de carne morta. Porque não passa o quê? O sangue. E esse sangue é o sangue de Jesus, que nos une. Então, o congregar é muito importante para nós. Nós não devemos deixar de congregar. Isso é muito importante, porque no dia que eu falto, eu sinto falta. A gente teve agora uns dias fora, mas eu assisti os cultos que eu perdi tudo lá. Virei um pouco de internet, mas assistindo vocês aqui. E sentindo a presença de Deus, eu coloquei numa televisão. Eu estava na casa de um pastor. Disse: coloca aí para mim no YouTube, Senask, por favor. Aí ela colocou, a pastora colocou, e eu fiquei lá na frente. E adorando, e levantando a mão, e vendo a pregação, e vendo vocês aqui. E eu dizendo: oh Jesus, que coisa mais linda, que coisa boa. E no outro culto também fiz isso, porque eu faço parte desse corpo. Mesmo eu estando longe, mas eu faço parte desse corpo. Eu sinto saudade, eu sinto falta. Então a gente precisa ter esses certos tipos de entendimento para a gente poder crescer. Porque não adianta a gente estar vindo para o culto, sentando, ouvindo, indo embora como se fosse para algum tipo de evento. A gente tem que sair daqui inconformado com a nossa vida. Poxa, o que eu estou fazendo para mudar de atitude? O que eu estou fazendo para mudar meu comportamento? Senhor, eu preciso me converter de novo, Senhor. Eu preciso de mudança. Senhor, freia a minha língua, Jesus. Coloca, como diz a palavra do Senhor, coloca um cabresto na minha língua. Senhor, muda a minha mentalidade. Faz os meus olhos serem bons para que todo o meu corpo tenha luz. Senhor, não deixa eu ter um olho mal de olhar para a pessoa e julgar, ter um julgamento com meu irmão ou minha irmã. Tudo isso são coisas que a gente precisa de ter confronto com a gente mesmo, olhar que a gente precisa de mudança.
Nós não podemos continuar a ser as mesmas pessoas, vindo para a igreja de domingo a domingo. Precisamos de mudança, e isso vai fazer com que pessoas olhem para nós. É aí onde Paulo diz que o morrer para mim é lucro, o viver para mim é Cristo. Então, se eu não morro para mim mesmo, como é que eu vou falar que Jesus vive em mim, se eu continuo com as velhas práticas? E uma das armas que a gente tem mais poderosa, irmãos, para a gente poder buscar essa mudança, é a oração. Porque na oração eu digo para Deus tudo que realmente eu sou. Ou você não ora assim? Você só ora: amantíssimo Deus e Pai que está no céu. Todo formal. Não, Paizinho, eu preciso de mudar nisso. Senhor, eu estou tão errada nisso. Senhor, eu falei isso, não devia. Entristeci, Senhor, o teu Espírito Santo. Meu Deus, me ajuda. Sabe? Oração de quebrantamento, dizendo quem a gente é verdadeiramente. Não é colocando uma máscara. Ah, não, diante do Senhor eu vou camuflar. Deus conhece a gente, Ele fez a gente, Ele sabe quão podre a gente é por dentro. E a gente precisa muito do Senhor, do Espírito Santo, para trazer, tirar de nós daquilo que não é bom, para a gente poder exalar o bom perfume de Cristo. Já pensou? Paulo fala, né, o bom perfume de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo. Será que eu estou exalando esse bom perfume com as minhas atitudes, aonde eu ando? Será que as pessoas olham para mim: nossa, que mulher cheirosa? Mas não é o cheiro do perfume, desse perfume caro que tem agora, não. É o cheiro de Cristo. E sabe qual é o cheiro de Cristo, irmão? É de morte. É morrer todos os dias. O perfume de Cristo é morte. É a gente saber, irmão, que Ele sofreu tudo aquilo por nós. Então a gente precisa colocar na nossa cabeça que a gente tem que ser parecido com Ele. Se a gente diz que é cristão, a gente tem que ser parecido com Ele. E nós não podemos continuar vivendo uma vida de aparência. Ah, não, eu só vou para os cultos. Dia de terça-feira aqui da oração. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Estou me colocando aqui com a mãe de vocês, tá? Dia de oração aqui. Nós sabemos que 6 horas aqui, o pastor Itamar chega às 5h30 aqui. Ele não dorme direito de segunda para terça. Coloca o celular para despertar, mas ele não consegue, com medo de perder o horário. Então ele acorda, já se arruma, às 5h30 ele está aqui. E ele vem, ora, aí vai chegando alguns irmãos que têm esse compromisso de oração aqui no templo. Depois vai passando o resto do dia, chega 3 horas, as mulheres estão aqui. Gente, é tão gostoso a oração das mulheres. Quem vem e participa, sabe, tem criado um vínculo tão bom na gente, sabe? Porque a gente está ali compartilhando as nossas dores. A gente está clamando uma pelas outras. A gente está chorando uma pelas outras. A gente está intercedendo uma pelas outras e também pelos pedidos de oração. E a gente tem visto muitos milagres acontecendo na reunião de oração. Porque a gente está num só Espírito. Então, terça-feira tem oração na igreja. Tem oração no monte, toda primeira sexta-feira no monte. Você que gosta de subir o monte, eu não dou conta de subir o monte mais, ainda mais no frio, não consigo. No frio é impossível eu ir para o monte. A oração do monte temos na igreja. Então assim, a igreja que ora, ela permanece de pé. Assim como nós, quando nós oramos, nós permanecemos de pé. De pé no que? Na nossa fé. Na hora que vem as lutas, a gente sabe como guerrear. A gente se veste com aquela armadura de Efésios 6. Coloca o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé e vai para cima. Porque a gente tem o entendimento do que aquelas armaduras são.
no mundo espiritual, é um soldado ali revestido para a gente vencer as nossas guerras. Então não deixe de orar e lembre-se, os céus estão abertos para nós. A gente precisa acessar eles. E só é acessado quando a gente ora. De outro jeito, ele não é aberto, esses céus. Os céus ficam fechados, porque a gente não acredita no poder da oração. Vocês sabiam que a nossa oração tem poder? Tudo aquilo que eu determino, eu crendo, eu recebo. Irmãos, a pior coisa, uma das piores orações que eu fiz na minha vida, que eu me arrependo muito, foi quando eu tive o câncer de mama. Eu disse para o Senhor assim: Senhor, ainda que fique uma cicatriz, mas não deixa eu perder minha mama. Eu fui tão inocente na minha oração, porque era para dizer para Deus: Senhor, eu não quero nada, eu quero minha mama no mesmo lugar, sem nenhuma cicatriz, porque eu estava tão cheia de fé, e eu ainda usei versículo, assim como Jacó mancou Jesus, né? Que fique só uma cicatriz, para mim não esquecer do milagre que o Senhor fez em mim, todo espiritual, a pessoa. E foi o que Deus fez, porque eu pedi assim. Se eu tivesse pedido direito, com certeza eu não tinha nenhuma cicatriz. Então a gente tem poder nas nossas palavras, a gente tem que cuidar muito como a gente ora. Porque da forma que a gente ora, nós temos duas possibilidades. Se a gente está conectado com o Senhor, Deus vem e faz. Mas aí também tem outra pessoa escutando aquela oração. Espera aí, ela está pedindo isso, mas eu vou atrapalhar a vida dela, que é o diabo. Ele vai lá e confunde para achar que aquela bênção é de Deus. Então temos que ter vigilância com relação à nossa oração. Orar conhecendo a palavra, na palavra. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Então vamos saber orar e vamos acessar portais. E eu quero que nessa noite você grave bem isso. Eu só vou abrir as portas do céu. Lembra, Jacó viu uma escada que dava da terra para o céu. Os anjos subiam e desciam. Então isso é mundo espiritual. Se você não acredita em mundo espiritual, então começa a pedir para Deus abrir os teus olhos para entender isso. Eu queria te convidar a ficar de pé para a gente entrar nesse mundo espiritual e abrir esse portal. Vamos estar orando juntos, em concordância, orando, crendo que Deus está derramando as suas bênçãos sobre nós. Eu queria convidar o grupo de louvor. O que você tem colocado diante do Senhor que você não conseguiu até hoje? Que você tem pedido errado? Que você não tem feito a oração da forma como Deus quer, segundo a vontade dEle, não a sua? Eu quero que você agora coloque isso diante do Senhor. Nós vamos agora, o pessoal do louvor vai cantar um louvor. Eu quero que você comece em adoração, porque quando a gente vai orar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adorar o Senhor, depois arrepender dos nossos pecados e depois pedir. Então você adore ao Senhor, depois nós vamos orar.